Amigas e amigos, tudo que o editorial do jornal O Estado de São Paulo falou do Ministério Público Federal recentemente, que eu comentei aqui, das suas arbitrariedades, dos seus métodos fascistas, das suas politicagens, se confirma agora com essa decisão deles, do Ministério Público Federal da Força Tarefa da Operação Lava Jato, de pedir a condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá e do armazenamento do acervo presidencial. O editorial faz uma distinção impossível de se fazer, defendendo o Temer, né, porque tem uma guerra de facção entre eles, também já comentei, né, tem o Grupo Globo, que quer o fim do governo Temer, é fora Temer, né, e tem o grupo do Estadão que está defendendo o Fica Temer, né, com o auxílio da Folha, que às vezes fica ali, né, vai, não vai, é típico do comportamento da Folha, né, mas o fato é que existem essas duas facções que expressam interesses. O jornal Estado de São Paulo está claramente falando aí pelo chamado setor produtivo, a Confederação Nacional da Indústria, as federações de indústrias, coisas do tipo, do comércio, etc. Esse lado aí do golpe, né? E o Grupo Globo, que é porta-voz claro, declarado do sistema financeiro, que é quem dá as cartas e deve ganhar a parada, porque hoje tem aí essa decisão da prisão do Rocha Lourdes, né, que é o assessor do Temer, esse caso aí da mala e tal, né, uma clara sinalização de que o time da Lava Jato, porque é um time assim que eles se tratam, né, o Janot falou isso, né, tem a Força Tarefa, o juiz Sérgio Moro, o Procurador-Geral da República, que é ele, Janot, e o relator no STF, que era o Teori Zavascki, agora o Edson Fachin, esse time e tal, né, uma clara sinalização de que eles estão na linha da pressão do Grupo Globo. Essa prisão foi claramente com o objetivo de que o tal do Rocha Lourdes faça a delação premiada. Tudo que eles queriam, tudo que eles querem, vão fazer terrorismo em cima desse Rocha Lourdes, né, não tenhamos dúvidas, né, sobre isso, e essa sinalização mostra que o Grupo Globo vai ganhando a parada. Né, mas a questão é que o editorial do Estadão tenta fazer essa distinção, é impossível de se fazer, qualquer pessoa com mínimo de sanidade mental não faz essa distinção, né? Não tem como fazer, é impossível. Isso é claramente manipulação política e ideológica, joga aí, empurra a opinião publicada na goela da opinião pública para dizer que isso é o sentimento da opinião pública. A opinião pública não tem acesso às informações, portanto não tem como fazer esta distinção, fazer esse juízo com base na realidade, com base nos fatos. Porque não é diferente os métodos que eles utilizam contra o grupo do Temer dos que eles utilizam no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a diferença que isso vem de longe, desde o nascedouro da Operação Lava Jato, que ela foi criada com esse único objetivo. Ela vem sendo usada agora, no caso, para resolver essa pendenga entre eles, né, essa guerra de facção que existe entre eles, no caso do Temer, eles querem resolver isso rapidamente, estão se utilizando desses métodos, mas são métodos tradicionais, métodos de sempre. É que agora, com esse pedido aí da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso se confirma. É porque os dois casos estão ligados ao depoimento recente do empresário, do empreiteiro da OAS, o Léo Pinheiro. É importante a gente lembrar que esse Léo Pinheiro tentou fazer 2 delações premiadas, e eles não aceitaram. Quer dizer, só agora, com esse depoimento que ele falou algumas coisas que eles queriam ouvir, né, a força-tarefa da Operação Lava Jato, foi que eles aceitaram aí, deram os encaminhamentos, deram os provimentos, que chegou-se a esse pedido deles aí de condenação do ex-presidente. O Léo Pinheiro falou tudo na condicionalidade, evidentemente que teria que ter aquilo que o Sérgio Moro falou lá em Estoril, agora recentemente, das tais provas de corroboração. Cadê as provas de corroboração? O Léo Pinheiro falou tudo na condicionalidade. Teria sim, foi assado, não sei o que. Foram atrás disso, fizeram as investigações. Como que eles pedem agora a condenação? Revela exatamente o que o editorial do Estadão falou deles. Fascistas, politiqueiros, venais. Se venderam, claramente se venderam. Não sei se por dinheiro, não posso afirmar isso. Mas ideologicamente e politicamente se venderam completamente à lógica do golpe. Com a criação da Operação Lava Jato, essa venalidade se consumou. Estão completamente ao time, né, que o Rodrigo Janot falou, né, que é um time que compõe aí o espectro da Operação Lava Jato. É importante lembrar que o Léo Pinheiro foi usado como isca naquele episódio em que o Sérgio Moro sequestrou, fez aquela prisão
relâmpago do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, naquele caso que as hordas fascistas, imitando as hordas de Hitler e de Mussolini, invadiram a casa do ex-presidente Lula, dando pontapés nas portas, gritando com as crianças, com os netos do ex-presidente, roubaram os iPads das crianças, roubaram o celular da dona Marisa, que a defesa pede, né, que vocês fizeram o que com aquilo lá? Qual é a destinação? Onde está? Eles nem dão bola, nem respondem aos pedidos do ex-presidente, da defesa do ex-presidente. Né? Depois o Sérgio Moro, de maneira criminosa, revelando a sua estatura moral de baixíssimo nível. Qualquer pessoa com mínimo de ética, de dignidade, né, vê aquilo como uma repugnância, que mostra o caráter fascista desse juiz. Divulgou os telefonemas da ex-presidenta Dilma com o ex-presidente Lula, dos familiares do Lula. E eles usaram o Léo Pinheiro ali com esta finalidade, como isca. Se o Léo tivesse falado o que ele falou agora recentemente, certamente o Sérgio Moro teria consumado a prisão do ex-presidente. O Léo Pinheiro resistiu, né, fez uma outra tentativa de delação, vai falar, mas não vou falar coisa que eu não sei, que eu não vi, até que chegou um ponto, a tortura psicológica foi tanta, que ele resolveu falar com estas condicionalidades, que teria que ter a prova de corroboração, que eles não foram atrás. Né, os dois casos estão ligados exatamente a isso. Né, porque não podemos perder de vista que este grupo da Força Tarefa da Operação Lava Jato é o tal partido único do golpe que eu sempre falo aqui. As coisas sempre passam por ali. Eles ganharam um status tão grande, eles são medíocres, todo mundo sabe. Quem é Deltan Dallagnol, esse Carlos Fernando dos Santos Lima, gente tudo suja, né? Tudo metida com corrupção. Sérgio Moro, então, nem se fala. Quem são esses medíocres, né? Esses pigmeus morais, éticos, né, intelectuais, inclusive, baixíssimo nível intelectual, é isso mesmo, né, porque eles ficam ali eles só vêem uma coisa e não conseguem sair dali, quando eles são obrigados a fugir um pouquinho, né, quando alguém faz algum tipo de pressão, podemos dizer assim, um repórter, um jornalista, aí o desastre completo, né, eles se perdem. O Sérgio Moro agora, recentemente, com aquelas obviedades, parece criança, né, falando. Deltan Dallagnol é pior ainda. Né, umas conversas de gente boba, né, sem um mínimo de densidade, né, intelectual no que eles falam. Quem seriam eles sem a mídia, né, sem todo esse esquema que foi criado aí? Seriam absolutamente nada, não seriam absolutamente ninguém. E tem aí também, para a gente ver a comprovação de tudo isso que eu estou falando aqui. Quem são esses elementos, né, esses integrantes aí da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, do espectro da Operação Lava Jato, para ser preciso. Que a revista Época dizendo que o Manteiga estaria fazendo uma tentativa de delação premiada. Aí, na lógica da Época, o Manteiga faria a delação da ex-presidenta Dilma e o Palocci faria a delação do ex-presidente Lula. É importante lembrar que recentemente a Folha deu, entre aspas, declarações dos integrantes lá do Ministério Público Federal, dizendo que eles estão exigindo que o Palocci confirme o que os delatores da Odebrecht falaram sobre o ex-presidente Lula. Ou seja, não é para o Palocci falar o que ele sabe. Não é para o Palocci dizer, vocês poderiam investigar aqui, por ali e tal. Né? Eles estão exigindo que o Palocci confirme. O Palocci, na verdade, seria um mero boneco de ventríloco. Você fala aí o que nós queremos que você fala. Aí ele fala e eles põem lá, foi o Palocci que falou. E no caso da Dilma, a mesma coisa. O que eles poderiam falar, além do que o João Santana já falou, do que o Eike Batista já falou, do que o Paulo Roberto Costa já falou, do que o Nestor Severão já falou, né, do Renato Duque e etc. Até o Alberto Youssef. Tem um caixa 2, tem uma tecnologia, tem todo um processo, um procedimento que vem lá do cartel das empreiteiras, da CPI do orçamento, do relatório Bisol, que foi aprimorado nas eleições de 1994, que atingiu o auge na reeleição do Fernando Henrique em 1998. Ele não poderia dizer absolutamente nada além disso, que é a tal da caixa preta do caixa 2 que eu falo sempre aqui. No entanto, eles estão fazendo essa pressão, essa reportagem da Época, essa matéria da Época, claramente para dizer o seguinte, tem mais coisas aí, né? Justifica, portanto, o pedido da condenação do ex-presidente Lula. Essa turma é a turma da corrupção. Esse é o recado que eles estão querendo dar, que eles querem passar, empurrar a opinião publicada na goela abaixo da opinião pública. Para dizer que não tem salvação. Manteiga está delatando, o Palocci está delatando. É um jogo sujo, é muita sujeira que tem aí nesta turma do golpe.
né, para a gente não perder nunca a referência de que nós estamos lidando com facções, né, de alto poder de fogo, de alto poder de criminalidade, né, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico. É isso. Criminosos contra o povo, contra a história, contra a nação, né? Criminosos golpistas, como foram os de 64. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, se inscreva, né? Estou aqui pedindo mais uma vez para que quem não é inscrito, para que se inscreva, para a gente fortalecer aqui este outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.